Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos nessa jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos, na trilha resumidinho de metodologia científica. Vou passar a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, olhos pretos, o cabelo na altura do ombro, mas está amarrado em forma de Maria Chiquinha, redondinha, apertadinha. Tenho 41 anos, 1,64 m, estou em pé, trajando um vestido com estampa floral, mas de fundo bege, marronzado. Tem algumas folhagens rosa e amarela. E ao fundo está a nossa TV interativa dos estúdios. O meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Nesse episódio, algumas estruturas do trabalho acadêmico e científico. Bom, se você está aí na jornada, de ser estudante, você vai precisar em algum momento da sua vida acadêmica construir objetivos. Na verdade, os objetivos eles são usados em toda a dinâmica da aprendizagem, do processo de ensino, do processo de aprendizagem. Pelo professor, com os objetivos de aprendizagem para os alunos. Pelo aluno, com aquilo que ele pretende fazer, com aquilo que ele pretende desenvolver. E quando está num texto, o objetivo é um dos elementos necessários para você construir o texto. Você tem que pensar por que você está escrevendo, né? Para que você está escrevendo aquele texto. Então, uma das perguntas elementares para a gente distinguir objetivo é você pensar: para quê? Para que você está escrevendo esse texto? Então, a resposta ao para quê é o seu objetivo. E na estrutura de objetivos, nós temos a seguinte definição. Então, aqui na nossa formatação, se você anda desesperado, né? Ai, meu Deus, eu estou meio desesperado, igual esse gatinho aqui. Ai, como é que eu faço? O que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Eu preciso escrever esse trabalho. O professor passou não sei quantas laudas, e aí? Bom, e aí que você tem que definir, além da formatação que a gente já viu, você tem que definir objetivos. O que são os objetivos? Então, os objetivos a gente pode resumir na pergunta para quê? Para que você vai fazer esse trabalho? Bom, eu não vou dar as respostas, né? O trabalho é seu. Você tem que saber para quê. Mas esse para quê que são os objetivos de um trabalho, tanto acadêmico quanto científico. Falo quando trabalho científico, quando eu estou falando de um projeto de pesquisa, os projetos de pesquisa, eles exigem você ter a definição de um objetivo. Para que você está fazendo aquela pesquisa? Então, sempre vai exigir objetivo. E o trabalho acadêmico também vai exigir um para quê. Você está escrevendo aquele texto para quê? Então, quando você começa a estruturar um texto, além das questões aí que você vê de língua portuguesa, ortografia, gramática, coesão, coerência, você tem que pensar que você está escrevendo um texto para tratar do quê? Com vistas a discutir o quê? E aí, lá o Furaste, que é uma das nossas referências aqui para a formatação, ele vai dizer que o que é o objetivo? A gente tem dois objetivos num trabalho acadêmico e científico. O objetivo geral, que é o fim que se pretende alcançar. Então, assim, Furaste vai dizer que o objetivo geral é aquilo que você quer chegar ao final de todo o trabalho. Então, se é um texto, uma redação, um resumo, um fichamento, você vai resumir aquele texto para quê? Você vai fazer aquele fichamento para quê? Você vai fazer, se é um projeto de pesquisa, você vai pesquisar sobre educação à distância para quê? Para quê? Então, o objetivo é para quê? Os objetivos específicos, eles vão ser sempre o desdobramento dos objetivos do objetivo geral. O objetivo geral eu tenho um só, tá? Sempre terei apenas um objetivo geral. E os objetivos específicos, eu posso ter mais de um.
posso ter 2, 3, 4. É lógico que não é recomendável você ter muitos objetivos específicos, tá? Mas o que são os objetivos específicos? Para o Fouraster, eles são instrumentais para o objetivo geral e dão uma visão embasadora para o próprio tema. Então, quando o Fouraster fala que eles são instrumentais, eles são um desdobramento do objetivo geral. Então, se o seu objetivo geral é, por exemplo, conhecer a estrutura da educação à distância. Esse é o seu objetivo geral. Ao final do seu texto, você quer escrever como que é a estrutura da educação à distância. Então, quais são os seus objetivos específicos? Você vai definir a educação à distância? Você vai conceituar a educação à distância? Então, geralmente, os objetivos específicos, eles dão embasamento para o objetivo geral. No trabalho científico, ou seja, num projeto de pesquisa, é obrigatório você definir o objetivo geral e você definir os objetivos específicos. E não é recomendável você ter muitos objetivos específicos. Por quê? Se você tem muitos objetivos específicos, você tem que cumprir esses objetivos ao longo do seu texto, da sua pesquisa. Então, se você tiver 10 objetivos específicos, você tem que fazer uma pesquisa e responder, né, e atender esses 10 objetivos específicos. Então, já pensou, você tem que conceituar a EAD, descrever a EAD, identificar os elementos da EAD, informar quais são as etapas da EAD, destacar os principais elementos da EAD. São muitas coisas que você, né, vai fazer uma pesquisa para tudo isso. Então, sempre é melhor você ter não muitos objetivos específicos. Entre 2 e 3 objetivos específicos é uma média razoável. Mas e aí, professora, como é que eu faço um objetivo? Então, vamos lá? Vamos acompanhar? Como que eu faço um objetivo específico? Como fazer? Bom, dentre as coisas para elaborar um objetivo, você tem que ver. Eu tenho objetivo geral e objetivo específico. Em todos dois, eu vou usar o verbo no infinitivo. O que quer dizer verbo no infinitivo? Bom, você aí precisa resgatar aí seus conhecimentos meteorológicos sobre língua portuguesa e lembrar que infinitivo é quando o verbo termina geralmente com R, né? Então, descrever, apresentar, relacionar, esclarecer, classificar, discutir e todos os outros. Mas que verbo que eu vou usar? Tem tantos verbos. Bom, o verbo que você vai usar vai depender do que você vai querer para o seu texto ou para a sua pesquisa. Mas a gente tem uma dica bem legal aqui, que é a taxonomia de Bloom, tá? Então, a taxonomia de Bloom, esse artigo está na Cielo. E aí, deixa eu colocar ele aqui, né, maiorzinho para você ver aqui, tá bom? Então, ó, ele está ancorado na plataforma da Cielo. Foi um texto feito pela Ana Paula e pelo Renato, publicado na revista Gestão e Produção, lá de São Carlos, no volume 17, número 2, e está na página 421 a 431 e foi publicado em 2010. Ela traz uma revisão da taxonomia de Bloom. Bloom foi um pesquisador, né, e ele definiu que os objetivos, eles tinham uma construção hierárquica. Só antes da gente passar ao teor desse texto, percebam como que é a estrutura desse texto. Resumir não é para ler mesmo, não. É só para vocês verem, tá vendo? Eu tenho um título aqui em cima, eu tenho os autores, eu tenho um resumo, tá vendo? Olha aqui a numeração, como é que ela tá. Recapitulando, introdução, um ponto, né? Aliás, não tem ponto. Aí depois eu tenho, olha, a nota de rodapé. Depois eu vou ter a estruturação. Isso aqui está publicado em um artigo. Isso é um artigo. É um tipo de publicação científica. Ó. A segunda seção, 2 pontos. Essa seção não tem divisão ou tem divisão? Tem sim, olha lá. Olha como é que ele foi dividida. 2.1, taxonomia dos objetivos. Então, tá vendo como que a formatação é importante para a gente entender como que o texto é construído? Obviamente, como eu falei para vocês, algumas revistas exigem a formatação com algumas diferenças, tá? Mas aqui o que nos interessa é essa apresentação aqui da taxonomia de Bloom, feita pela Ana Paula e pelo Renato, em que eles trazem aqui essa escadinha da taxonomia. Então,
A Bloom estudou o processo de construção do conhecimento e do domínio cognitivo. E para ele, nós temos essas 6 etapas da construção do conhecimento, tá? Que são relacionados aos nossos objetivos, para a gente construir os objetivos. Então, a gente tem o primeiro nível, que é o conhecimento, o segundo, que é a compreensão, o terceiro nível, que é a aplicação, depois a análise, a síntese e a avaliação. Lembrando que conhecimento é o primeiro nível cognitivo, é aquele em que você não sabe muita coisa a respeito do assunto. Então, você vai conhecer. E a avaliação para o Bloom, é o último nível da cognição. É quando você já conheceu, já compreendeu, você já aplicou, você conseguiu analisar, você conseguiu fazer a síntese e agora você é capaz de avaliar, de discutir os parâmetros de um determinado tema. Tá? Então, na hora que você for construir os seus objetivos, você vai dar a intencionalidade para o seu texto ou para a sua pesquisa. E aí você tem que saber, se você quer, por exemplo, conhecer sobre EAD, você vai estar no primeiro nível cognitivo. Se você já sabe bastante sobre EAD e você quer discutir, por exemplo, a questão dos parâmetros de qualidade para EAD, então você já estará lá no nível 6 da cognição da taxonomia de Bloom. E aí, o que ele traz? Bom, o interessante aqui dentro da taxonomia, vou só para a gente passar aqui, olha só, esse arquivo vai estar disponível para você no ambiente virtual, tá bom? E sempre que você quiser pesquisar, você pode procurar também por isso. Então aqui, deixa eu só configurar aqui para vocês verem como que o Bloom traz essas definições, que depois ele vai dizer, olha, o que é a definição do conhecimento? E aí ele vai trazer vários exemplos. O bacana é isso, que ele vai trazer vários exemplos de como você usar os verbos no infinitivo. Então, por exemplo, se você vai trabalhar na esfera do domínio cognitivo do conhecimento, quais são os exemplos que ele dá de verbos? Olha só, ele vai dizer que você pode, por exemplo, usar enumerar, definir, descrever, identificar, denominar, listar, nomear e assim para todos os níveis de conhecimento que ele fala. E aí você então tem aqui esses exemplos. Então, o bacana aqui da taxonomia é isso, é você usar esse link aqui ou usar esse arquivo para você poder construir os objetivos, certo? E aí, como é que a gente constrói esses objetivos? Bom, a gente constrói esses objetivos da seguinte forma. A gente tem aqui, ó, um outro documento que eu vou apresentar para vocês, que é já um texto, né? Fazendo um texto aqui, ó, a reforma do ensino médio. Esse é um texto de uma das minhas alunas da graduação. E aí, ela vai fazer a introdução. E sempre num texto eu tenho que dizer o quê? Qual é o objetivo do meu texto? Então, elas têm como, para você localizar um objetivo, basta você achar o verbo no infinitivo. Então, olha só. Aqui você vai ter algumas apresentações de como está o trabalho. E aí, elas vão trazer o objetivo do texto em alguns momentos. Será que você consegue identificar aí onde poderia estar esses objetivos? Será que esse objetivo do texto é aqui, ó, intenciona habilitar o estudante? Acho que não, né? Esse aqui é o objetivo do curso. Aí elas vão dizer aqui que é nesse contexto de alterações, vai falar sobre dúvidas, né? A gente quer, ó, visar responder. Opa, eu tenho aqui um objetivo, não tenho? Olha só, eu tenho um objetivo aqui que é responder, olha. Quero responder algumas questões. Então, um dos objetivos desse texto é responder a esses questionamentos aqui, tá bom? Então, para esse texto, o objetivo foi responder. Tem um outro exemplo aqui, que a gente trouxe também, ó, que a gente pode ter, por exemplo, pesquisar sobre a construção do conceito de qualidade na educação pública. Investigar quais as ações realizadas pelo pesquisador iniciante, nos cursos do Instituto Federal. Então, esse objetivo, ele tem que estar presente nos seus primeiros parágrafos,
tá? Ele tem que estar presente nas primeiras partes do seu texto, para informar o leitor sobre o que trata o seu texto, se você está fazendo uma redação, um trabalho acadêmico, ou para informar o leitor, se for um trabalho científico, como um projeto, ou o resultado dessa pesquisa como um resumo, o que você queria com aquela pesquisa, tá? Então, para você escrever, lembrando, o verbo no infinitivo, tá bom? Ó, verbo no infinitivo, então, pesquisar, investigar, e você pode fazer a seguinte construção. Este trabalho busca, ou a intenção dessa pesquisa é, ou queremos com este trabalho, e aí coloca o verbo no infinitivo, pesquisar, investigar, conhecer, analisar, discutir, vai depender da sua estrutura ou da sua intencionalidade, tá bom? Então, lembrando, usa o verbo sempre no infinitivo, certo? Usa o verbo sempre no infinitivo e consulte a taxonomia de Bloom para que você possa construir os objetivos tanto do seu trabalho acadêmico quanto do seu trabalho científico, seja o projeto de pesquisa ou o resumo ou o trabalho de conclusão quando você encerrar a pesquisa. Até a próxima! Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.